Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 31, um capítulo tão curto, de apenas 18 versículos, me dá a impressão inclusive que é aquele capítulo de transição em que nós vamos ver o fim da conversa entre Deus e Moisés, e porque logo no capítulo 32, então o Senhor vai, através da vida de Moisés, através do autor de Êxodo, relatar para nós o que estava acontecendo com o povo enquanto Moisés estava na presença de Deus. Então aqui encerra esse período que nós vimos, falando a respeito do tabernáculo, daquilo que o Senhor queria que eles fizessem, a maneira como o Senhor queria que eles fizessem. Então este é o fim da conversa. Deus vai entregar para Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha que grandiosa essa afirmação. Então vamos ver sobre isso. Logo no versículo 1, aliás, eu vou pegar por porções, né? Do versículo 1 ao versículo 11 nós vemos algo tremendo. Deus vai mencionar 2 pessoas pelo nome. Um deles é Bezalel, que é neto de Ur, da tribo de Judá, e o outro é Oholibe, que é da tribo de Dan, que o Senhor levantou para ajudar Bezalel nesta obra. Mas é lógico que tudo isso que o Senhor estava falando até agora com Moisés, propiciatório, a arca, a construção do tabernáculo, tudo aquilo que precisava ser feito de pedra, de engaste, de tecidos, óbvio que não seria feito somente por esses 2 homens. Deus havia dado habilidade a homens hábeis, e quando eu li isso eu achei tremendo também. Mas vamos lá, voltando aos 2 nomes primeiros. Então, o Senhor vai dizer para Moisés: eu escolhi Bezalel, eu chamei ele, eu vou capacitar ele. E isso é tremendo porque o Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, não habitava nas pessoas como é conosco. Nós temos um relacionamento com o Espírito Santo diferente dessa aliança. Hoje nós somos morada do Espírito Santo. O Consolador, ele foi enviado pelo Senhor Jesus para estar conosco todos os dias, para habitar em nós. Mas naquela época não era assim que funcionava. O Espírito de Deus habitava algumas pessoas por um tempo determinado, com um propósito determinado. E nós vemos aqui que este homem, Bezalel, neto de Ur, da tribo de Judá, havia recebido conhecimento, habilidade e inteligência em todo artifício para fazer desenhos, porque imagina só, ele receberia de Moisés tudo o que Deus falou, e o Senhor havia dado um modelo para Moisés lá no monte, mas Bezalel não estava com ele. Ele deveria ser capaz de entender o que Deus estava dizendo e desenhar e projetar, trabalhar com ouro, com prata, com bronze. Então, Deus capacitou esta pessoa, levantou para ele um ajudante e também outros homens hábeis. E eu fico assim, como eu digo, impactada com isso, feliz de imaginar que o Senhor nos chama pelo nome, porque nos conhece, porque sabe do que podemos fazer quando estamos cheios dele, o quanto ele, de maneira bondosa, nos chama a participar da sua obra. Você concorda comigo que na nossa pequenez, na nossa falibilidade, Deus não precisaria contar conosco? Deus poderia operar todas as coisas sozinho, mas ele usa eu e você. Às vezes com as nossas habilidades no trabalho, para dar um bom testemunho. Às vezes, quando somos pessoas que temos de Deus a capacidade de ouvir, nós somos usadas pelo Senhor para acolher pessoas que estão passando por sofrimento. Às vezes, em situações em que a pessoa precisa ouvir uma verdade e o Senhor nos dá a capacidade de falar aquela verdade, sem destruir a pessoa, obviamente, mas fazendo ela enxergar aquilo que está evidente, mas que ela ainda não percebeu. Bem, aqui as características dadas a este homem tinham a ver com trabalhos manuais, mas obviamente que se fazemos alguma coisa com excelência, hoje podemos principalmente contar com o Espírito Santo de Deus
para nos guiar. Bom, mas no caso deles aqui, então, Deus os havia chamado pelo nome. E esse trecho nos mostra Deus conhecendo os seus filhos, sabendo do que somos capazes, sabendo o que precisamos dele para fazer a obra. E aqui o Senhor estava chamando então pessoas capazes também para dar habilidade para que eles pudessem ajudar nessa obra. Como eu disse, a responsabilidade de tudo não ficaria nas mãos desses dois homens. Um que o Senhor capacitou com o Espírito de Deus e o outro que o Senhor chamou para ser o ajudante. Na verdade, eles teriam que trabalhar todos em conjunto. E aqui, quando fala a respeito de chamar pelo nome, sabe o que eu lembro? Eu me lembro de João capítulo 10. Do versículo 1 até o versículo 5, Jesus fala assim, ó. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e salteador. Aquele que, porém, entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui o Senhor Jesus estava falando, e nós podemos de maneira muito clara entender o texto. Jesus estava falando que aqueles que pertencem a ele, ele chama pelo nome, e as ovelhas dele escutam a sua voz e não seguem o estranho, fogem do estranho, mas seguem a voz do pastor. E enquanto eu estava meditando nesse texto e eu estava me preparando para gravar o podcast, eu me lembrei de um vídeo que eu vi há algum tempo atrás e eu me arrependo de não ter gravado, de não ter salvo aquele vídeo, porque era um vídeo muito interessante. E era um jovem rapaz dizendo que um dia nos apresentaremos diante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Um dia, aquilo que hoje nós vemos em parte, através da palavra do Senhor, através das nossas orações, da nossa comunhão com Deus, aquilo que hoje nós vemos em parte, um dia nós veremos face a face. E este rapaz, esse jovem pregador, disse que ele imaginava, né, se chegando diante de Deus e mais do que nós temos que nos justificar e dizer, Deus, eu fiz isso para o Senhor, eu fiz isso para o Senhor, aquilo eu fiz para o Senhor. Ele estava dizendo, imagina só a gente chegar diante de Deus e o Senhor falar o nosso nome. Né? Vai nos dar um novo nome, mas o Senhor nos conhecer, nós sermos conhecidos de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez eu não esteja conseguindo ser tão clara como ele foi. Mas o que ele quis dizer é que a nossa vida aqui na terra, vivida diante de Deus, não apenas porque Ele é o Senhor soberano, Ele vê tudo, mas a nossa vida vivida em dependência do Senhor, nos coloca pertinho do coração dele. E um dia nós vamos nos achegar diante do Senhor e seria muito bom se Deus pudesse falar o nosso nome e falar, que bom que você chegou. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, eu preparei morada para você. Olha só que lindo, olha só que tremendo, olha só que honra. Pois é, eu acho que esse é o desejo do coração de todo aquele que conhece a Deus e que o teme. É não apenas conhecer o Senhor, mas ser conhecido por Ele. Não apenas porque Ele é onisciente, mas porque a gente vive todos os dias na presença dEle, buscando fazer as coisas à maneira dEle. Isso com certeza é aquilo que agrada o coração do Pai, porque é isso que ele fala, não é verdade? Ele diz assim, que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Ou seja, apenas dizer que ama o Senhor, mas fazer as coisas longe da vontade dele, mostra que a gente está falando uma coisa com os lábios, mas fazendo outra na nossa vida. Bem, agora do verso 12 ao verso 18, já estamos caminhando para o final, é um capítulo curto. Antes de entregar as tábuas do testemunho a Moisés, ele afirma que o povo deveria guardar o sábado. Gente, é a última coisa que Deus vai falar para Moisés, pelo menos é o que está relatado, que o sábado era santo, o dia consagrado ao Senhor, e que o povo deveria guardar como sinal para sempre. Mesmo durante a construção do tabernáculo, sábado era o dia de parar tudo e consagrar-se ao Senhor. E mais uma vez, a justificação da guarda do sábado vem, se deve ao fato de que Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. E que da mesma maneira o povo de Israel devia guardar isso como aliança. E no verso 18, Deus acabou de falar com Moisés, deu a ele as instruções, deu a ele as 2 tábuas do testemunho
como ele havia prometido. Se você volta lá no capítulo 24 de Êxodo, verso 12, Moisés havia recebido do Senhor essa comanda: sobe, que eu vou te dar as tábuas com os mandamentos e as leis. Então aqui o Senhor estava cumprindo, e é tremendo a escrita, né? Que se vê no final do versículo, diz: escritas pelo dedo de Deus. Porque quando eu estou lendo a palavra, queridos, eu não sei você, mas eu fico tentando imaginar a situação, tá? Moisés subiu, foi envolto no meio da nuvem, estava recebendo tudo isso que eu e você nós estamos lendo. Moisés escutou. Será que Moisés estava anotando enquanto Deus falava? Será que Deus deu as instruções? Será que nas 2 tábuas da lei estavam apenas os 10 mandamentos? Será que o Senhor, na verdade, colocou mais coisas escritas lá? Bom, nós não temos essa resposta. Claramente na palavra nós não temos. Mas o que nós temos é que Deus havia escrito com o próprio dedo, com a sua própria intervenção, com a sua própria vontade, tudo aquilo que ele havia falado. E para finalizar, eu penso que eu aplico isso para as nossas vidas. Assim como Deus entregou as tábuas de pedra para Moisés no monte com aquilo que ele queria, ele entregou para nós a palavra de Deus a respeito dos seus servos, os profetas, que escreveram esta palavra. A vontade de Deus está escrita. Se queremos saber a vontade de Deus para as nossas vidas, basta nós lermos, basta nós orarmos, basta nós nos aproximarmos do Senhor. Não é fazer para merecer, porque nós não somos merecedores, mas é nos santificarmos, porque essa é a vontade de Deus, e nos consagrarmos com vistas a realmente espelhar o Senhor em tudo aquilo que a gente for fazer nesta vida. Deus abençoe muito você, e eu te espero no próximo capítulo, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!